termo negacionismo, como a gente conhece hoje, surgiu na França nos anos 80 com a proposta de substituir o conceito de revisionismo, que na época se colocava sobre a ocorrência do Holocausto. As consequências da negação de fatos históricos ou científicos a gente percebe hoje mais do que nunca com o alcance das redes sociais. O que para muita gente pode parecer uma piada, tem repercussões muito sérias, principalmente no contexto de uma pandemia. Negacionismo é o tema do nosso programa de hoje. Ainda não apareceu nenhum tipo de maluco ainda na minha frente falando que a Terra é plana. As pessoas acreditam que a chegada da vacina chinesa vai possibilitar o monitoramento de cada brasileiro através do 5G. Vários países estão afundando e a China só está subindo. É uma estratégia que tem interesses políticos, ideológicos bastante claros. Quantas máscaras eles já venderam para o mundo inteiro? Os negacionistas, eles costumam exacerbar os argumentos somente para invalidar. Tem que ter embasamento e esse embasamento, com certeza, tem que ter a ciência envolvida. Conversando comigo hoje pela internet sobre negacionismo, Luiz Davi Castiel, pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, Soraya Ismael, professora da Escola Paulista de Medicina da Unifesp e coordenadora do Sou Ciência, e Leda Gitaí, professora do Instituto de Geociências da Unicamp. E a gente adora quando você participa, ainda mais com um tema como esse, né? Tem comentários e perguntas para os nossos convidados, então encaminha para mim pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Leda, Soraya, professor Castiel, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje. Professor Castiel, começo com você, trazendo como é que você avalia o questionamento à ciência nesse momento, né? No contexto que a gente vive, como é que você percebe tantos questionamentos aos métodos científicos e respostas da ciência? Olha, eu tenho uma questão quanto a essa percepção, não somente minha, mas das pessoas que, em geral, lidam com a maneira como nós estamos vivendo. Eu me vejo atualmente muito mais um epidemiologista, que eu já não era, mas um certo epidemiologista de palavras, se é que isso é possível. E acho que a gente está vivendo um problema de uma certa crise de significados. E acho que o negacionismo é um dos sintomas disso. Que, aliás, ele embaralha, justamente ele é um sintoma porque ele embaralha os significados, mas intencionalmente, com uma função eminentemente manipulativa. Então, assim, se a gente for por esse caminho, eu acho que a gente precisa tentar entender melhor o momento que a gente vive, e isso é difícil. Por exemplo, a própria ideia da terraplanagem me faz associar com uma palavra que eu conhecia mais que terraplanagem, que é a terraplenagem. E acho que a gente está vivendo um problema de um achatamento dos terráqueos. Não é o achatamento da Terra. A gente está sofrendo um achatamento na capacidade de inteligibilidade do que está se passando. E acho que o negacionismo é um dos vetores desse quadro, que junta big techs, algoritmos, redes sociais, um certo excesso de informação que acaba fazendo que as pessoas, muitas vezes, por efeitos manipulativos, se refugiem em simplificações e, diria até, em um certo imaginário que critica a ciência por infelizmente tivemos a perda da conexão com o professor Castiel, mas deixa eu então seguir aqui com a Soraya, enquanto a gente tenta reconectá-lo. Soraya, a gente se perguntava como é que podia ter acontecido o Holocausto, né? E hoje parece que o negacionismo nos mostra como. Queria que você refletisse um pouco sobre isso com a gente aqui.
Bem, muito bom estar aqui com vocês, né? Muito obrigada por essa oportunidade. Aconteceu Acho que alguma coisa. o professor voltou, né? Sim, ele está retornando. Professor, eu já retomo com você daqui a pouquinho. Enquanto a gente reconectava com você, eu já trouxe uma questão para a professora Soraya, mas até já te agradecendo, porque muito do que você trouxe na sua introdução a gente vai discutir ao longo do programa. Então, vamos ter oportunidade para dar continuidade. Então, Soraya, eu continuo com você para a gente poder, daqui a pouco, também chamar uma reportagem e iniciar esse debate. Apenas dizer que o quão é importante discutirmos esse tema hoje e na atualidade. Embora seja um tema, uma expressão já conhecida, como você mesma colocou na sua introdução, ela volta com toda a força, como estava dizendo a professora Leda. E não só estamos vivendo a questão do negacionismo, mas hoje, muito mais do que isso, nós estamos vivendo também a pseudociência, os movimentos anti-ciência e os movimentos várias das coisas que a ciência produz, como, por exemplo, os movimentos anti-vacinas. Então, discutir a questão do negacionismo é algo até muito mais amplo do que simplesmente a Terra negar uma evidência científica, uma evidência que nós conhecemos, que é a questão da Terra plana ou da Terra redonda, como já foi colocado aqui. Então, é muito pertinente falarmos sobre isso e tratarmos deste tema com toda essa seriedade, mas também com estratégias para lidarmos com ela, com elas, né? com eles, com o negacionismo. Com certeza. A questão da Terra plana, Leda, ela representa muito desse negacionismo, né? Explica muita coisa. A gente já estava aqui empolgada antes do programa começar conversando, né? Eu queria saber como é que você, como cientista, se sente, qual é a sensação de um cientista ao ouvir alguém afirmar que a Terra é plana. Eu vou te dizer, eu ouço já faz tempo, porque eu acompanho esse tema, que agora chama desinformação, o estudo ecossistema da desinformação, há muitos anos. Quando eu percebi os sinais que ia começar tudo de novo. Eu nasci logo depois da guerra, e essa coisa dos direitos humanos, aquilo parecia que nunca mais ia acontecer, e eu sempre me interessei por saber por que aconteceu. Está ficando claro para a gente agora, né? Como isso aconteceu, porque isso que é negacionismo, isso que eu chamo de ecossistema da desinformação, é aquela parte da desinformação que é intencional ou mal intencionada, é propaganda. Propaganda é uma trama de interesses de propaganda, no caso de uma rede de extrema-direita que cria seitas. Tá? A internet, a questão tecnológica, é um detalhe, isso já aconteceu antes na nossa história, e aconteceu com outras mídias, com outros fenômenos, inclusive se a gente for para a Idade Média, os boatos, as cruzadas e as coisas da internet. Quando aparece donos de uma verdade qualquer, seja, que declaram que todos os demais são inimigos, a gente está numa situação terrível e de anomia. E por que as pessoas acreditam? As pessoas acreditam porque a gente está numa pandemia, a situação social, econômica é terrível, nós estamos vivendo mudança climática, é muito difícil olhar para a realidade disso. A maneira que eu tenho de lidar com isso é estudando, é olhar de frente e ver como funciona. Tá? E é a minha maneira de reagir de não sentir medo numa situação limite. Tá? Vamos falar Mas mais. Eu chamo essa coisa que eu estudo do ecossistema da desinformação. É muito difícil falar de coisas doloridas, é muito difícil falar da memória, é muito difícil olhar de frente. Vejam Primo Levi, vamos pegar Bruno Bettelheim para pegar um outro período, todo mundo que estudou a propaganda na época e os campos de concentração. Isso. Nós estamos numa fase desse tipo, numa fase dura, tá? Mas a gente vai sair dela. E é isso um pouquinho que eu acho que a gente precisa discutir. Que bom, a gente tem que pelo menos pensar positivo, né? Essa fase não pode durar para sempre. Bom, vamos assistir uma reportagem, porque da antiguidade aos dias de hoje, o conhecimento sempre se construiu com a curiosidade e a dúvida. Mas onde fica a fronteira entre a falta de conhecimento e o negacionismo?
A Terra é redonda e, assim como todos os planetas, gira em torno do Sol. Uma afirmação que atravessou mais de 2000 anos de discussões até chegar à teoria de Nicolau Copérnico no século XVI. Considerado o criador do método científico, Galileu Galilei foi condenado por heresia ao defender a teoria de Copérnico e afirmar que o Sol estava no centro do sistema solar. Dos tempos de Galileu até os dias de hoje, a ciência reafirmou de inúmeras maneiras que a Terra não é plana. A confirmação mais rotineira pode ser simplesmente observar o nascer do Sol ou da Lua. Mas mesmo com tantas evidências, segundo uma pesquisa do Instituto Datafolha, realizada em 2019, mais de 11 milhões de brasileiros acreditam que a Terra seja plana. Ter esse questionamento alguns séculos atrás poderia até ser mais plausível, mas agora, quando a gente tem, né, toda uma questão de aeroespacial, de capacidade de ter satélites que fazem fotos e que fazem documentos, né, e questionar que a veracidade desses documentos, desses registros, para dizer que tudo é parte de uma conspiração, né, para passar uma ideia diferente, né, de que o mundo não é redondo e de que nada daquilo é verdade. Realmente é uma estratégia, né? É uma estratégia de mundo para desconstrução daquilo que existe de conhecimento. Uma desconstrução que tem audiência. Com a popularização das redes sociais e canais em plataformas de vídeos, afirmações anticientíficas passaram a alcançar dezenas de milhares de internautas e a mobilizar plateias em eventos internacionais mundo afora. Mas a negação da verdade e a desconsideração dos métodos de comprovação científica não ficam só na discussão sobre a forma que o nosso planeta tem. De terraplanismo, a negação do Holocausto e outros fatos históricos, na era da pós-verdade, opinião e conhecimento se confundem. Os processos de negação se transformam em negacionismo como realização coletiva, eles são muito amplificados e têm mais eficiência com o surgimento dos meios de comunicação de massa. E isso ajuda a explicar um pouco a difusão dessa fase mais contemporânea e recente do negacionismo. Eu entendo que é uma estratégia que tem interesses políticos, ideológicos bastante claros e que se aproveitam da desconstrução de algumas desses fatos científicos e históricos para construir uma narrativa diferenciada que atende a alguns interesses. Quando há alguma pesquisa, essa pesquisa ela tem que ser os resultados dessa pesquisa elas têm que ser submetidos, os resultados têm que ser submetidos aos seus pares, aos outros cientistas que vão analisar e ver se aquele resultado está correto, se ele deve ser publicado ou não. E depois, em outras instâncias também, esses resultados vão ser analisados. Longe dos processos cuidadosos de confirmação dos fatos, uma profusão de informações descontroladas, chegando fora de contexto, como parte de uma comunicação dita democrática. Nas redes, fica difícil distinguir opiniões de verdades científicas. É nesse contexto que o que poderia parecer falta de informação se torna um risco à saúde pública. Por que é que médicos se tornam negacionistas? Isso é uma questão interessante. Por que 20% dos profissionais de saúde do Canadá se recusam a tomar vacina, mesmo trabalhando em unidade de saúde? Por que pessoas que foram vacinadas no Brasil contra o sarampo, contra a poliomielite, que vacinaram os filhos, subitamente se transformam em militantes anti-vacina? Por que as pessoas acreditam que a chegada da vacina chinesa ela vai possibilitar o monitoramento de cada brasileiro através do 5G e de chips instalados, seja lá onde for nas pessoas? Na pandemia da Covid-19, a questão do negacionismo ele atingiu proporções talvez inimagináveis mesmo. É um desserviço, realmente é um desserviço no sentido de induzir a população a questionar ou a não ter
a não dar a credibilidade necessária a esses procedimentos de segurança que realmente poderiam ter salvo milhares e centenas de milhares de vidas no Brasil. E uma das formas de espalhar teorias da conspiração está no processo de instigar dúvidas que se tornam instrumentos do negacionismo. E a dúvida utilizada é aquela que faz parte do conhecimento científico. Se não tem dúvida, não tem investigação. A dúvida é o motor da investigação. O questionamento na ciência, ele é fundamental, ele é parte da ciência, mas o questionamento ele precisa ser feito com base em questões reais, em fatos, em dúvidas reais, e eu acho que quando a gente fala do negacionismo, a gente não está falando do questionamento saudável ou salutar de questões científicas ou de dados históricos, a gente está falando mesmo de um questionamento irracional. Para os negacionistas que querem contestar os resultados da ciência, que querem lançar dúvidas e querem lançar as instituições científicas ao descrédito, eles usam essa dúvida, eles desvirtuam essa dúvida. Eles não são feitos dentro das instituições científicas, né? Eles não usam os mesmos argumentos que os cientistas usam, né? Eles costumam exacerbar os argumentos somente para invalidar. Diante de um cenário em que o negacionismo tem conquistado espaço, a ponte entre ciência e sociedade se faz ainda mais importante. Talvez a única contribuição do negacionismo seja nesse sentido de impulsionar a ciência a buscar essa maior conexão com a sociedade, buscar estratégias de comunicação, né, importantes para fazer a informação chegar ao público. Então vamos seguir aí com essa parte, se é que dá para dizer assim, boa, que o negacionismo traz, que é a gente trazer o diálogo da ciência com o grande público, né? E vamos já começar com uma pergunta aqui da audiência. Olha, a Nicole Leão encaminhou para a gente pelo WhatsApp. Obrigada, Nicole, pela sua participação. Ela faz duas colocações, eu queria trazer primeiro para a Leda. Soraya, fica à vontade, a gente teve uma perda na conexão com o professor Castiel e quando ele retomar a gente também traz para ele. A Nicole coloca o seguinte: ser contra a vacina, apesar de não negar a existência do vírus, pode ser considerado uma postura negacionista? E ela coloca uma outra questão, que também aparece na nossa reportagem. Um médico ou uma médica, ao assumir uma postura negacionista e recomendar que seu paciente não se vacine contra a Covid-19, ele poderia ser responsabilizado judicial ou eticamente, caso tal paciente venha a se infectar e morrer por conta disso? Leda. Qualquer um é passível de negacionismo. Médicos, qualquer um é enganado pela desinformação. Seja ele médico, seja ele cientista, seja ele uma pessoa, qualquer um pode ser enganado. Tá? Ele teria, porque nesse momento a gente encontra esse tipo de negação e acreditar em teorias das conspirações, as mais malucas, tá? Nas pessoas mais insólitas. Então a pergunta é, por que isso acontece? Por que essa pessoa foi atingida? Eu acho que depois a gente vai ver. Mas do ponto de vista judicial, sim. Eu acho que o que está acontecendo é um crime. É um crime comum. O que incentiva o negacionismo, porque tem gente que acredita. Tem médico que morre porque acredita. Tá. Enfim, mas é passível de processo. É interessante a gente também refletir sobre isso, né, Soraya, percebendo que há também uma opinião supostamente qualificada se empenhando em negacionismo. Então, a gente precisa avaliar para que caminhos estamos indo, né, na hora que profissionais de saúde questionam isso. Como é que você avalia? Perfeito. Eu também concordo que um médico que tem um procedimento que nega a ciência, que nega as evidências científicas, possa também ser responsabilizado, porque o médico tem a responsabilidade do ato médico, não só com relação à vacina, mas também com relação ao tratamento precoce. Então, quando ele prescreve um tratamento que não tem comprovação, ele está utilizando uma desinformação, como foi dito pela professora,
e que, de fato, pode ser questionada, inclusive na justiça. Pode ser questionada eticamente por outros médicos, por outras áreas da vida humana, mas também no campo judicial. Eu queria salientar que uma parte da ciência precisa falar mais sobre as evidências, porque ciência é feita de evidências. Nós temos que formar consensos. Então, uma decisão a respeito de uma vacina ou a respeito de um tratamento vem com base em muitas experimentações, muitas pesquisas que se juntam para formar uma opinião sobre um assunto. Então, hoje nós temos uma opinião formada de que as vacinas podem prevenir a doença grave da Covid-19. Ela não previne a transmissão, a vacina, mas ela previne a doença grave. Então, isto precisa ficar bem claro. As evidências mostram isso. E não existe a ciência a favor ou a ciência contra. A ciência junta evidências com base no método científico e traz um conjunto de informações importantíssimo que vai permitir uma decisão, que vai ser a decisão do médico, que vai ser a decisão do profissional de saúde e também do governante, dos formuladores de políticas públicas. Então, é muito importante a formação de consensos com base em evidências. Então, os médicos que estão aí na linha de frente, é preciso retomar a ciência. Não há outro caminho. Nós temos que ter evidências para poder utilizar um determinado tratamento ou recomendar outra coisa que não seja aquilo que está na evidência científica. Dr. Castiel, assim, tentando problematizar aí, até já ainda seguindo nessa reflexão sobre profissionais que são supostamente qualificados e fazem esses questionamentos, em que medida o fato da ciência e também da medicina estarem muito relacionados a uma indústria que gera muito lucro, em que medida isso também não faz com que a confiança nesses, tanto na medicina quanto na ciência, fique estremecida e que muitos venham a buscar outros caminhos de informação e profissionais com ideias mais alternativas? Bom, a gente inevitavelmente tem que falar da nossa organização social e econômica dominante, que já é um clichê de se queixar do neoliberalismo, mas eu acho que o neoliberalismo ele tem uma capacidade de transformação que ele não cessa de retornar. Por mais que se tente recalcá-lo, sempre retorna, um retorno dos recalcados, que não, inclusive, costumam ser satisfatórios para todos, né? A produção de desigualdade é conhecida já do capitalismo, mas cada vez mais ele desenvolve estratégias e, por exemplo, o domínio das big techs vira um problema. O problema do Facebook, do Instagram, e, enfim, de todos esses dispositivos que fazem digamos assim, uma parte ativíssima desse estado de negacionismo. Mas eu confesso que eu sou muito mais um problematizador do que alguém que vê de uma maneira assim, não, tudo vai passar, isso é fase. Eu tenho dúvidas em relação a isso, sobretudo pelo fato de, não me lembro em que fase do mundo anterior houve uma conjugação de tantos elementos. Um neoliberalismo frenético que cria novas normatividades, a gente já está vivendo uma nova normatividade dentro da pandemia, com uma renovação também do capitalismo, dos rentistas, e, ao mesmo tempo, a gente tem que lidar com uma pandemia, junto com esse estado de coisas. Eu acho que as garantias de que a salvação ela está por vir, eu tenho a maior admiração por isso, realmente, mas que palavras a gente usa para descrever o que está acontecendo? Por exemplo, com toda a admiração que eu tenho pela professora Leda,
ela usa uma metáfora, ela usa ecossistema da desinformação. E o problema é que as metáforas, elas, ao mesmo tempo que ressaltam um determinado aspecto, elas não dão conta do objeto. Então, para mim, a questão é, sobretudo, das palavras que nós não conseguimos descrever e muito menos explicar o atabalhoamento que isso está gerando nesse planeta. Enfim, para mim a questão fundamental é, por exemplo, na hora que a gente fala a ciência é uma palavra ônibus. Ela não dá conta das atividades que usam a chancela ciência. O Feyerabend, eu não quero ser pedante, mas ele mostrou que a ciência em si não existe. O que existe são vários movimentos que se chamam de científicos e que variam conforme o seu objeto. Pode ser ciência de bancada, pode ser ciência de laboratório, pode ser ciência populacional, pode ser ciência dura, pode ser ciência branda, e aí há tensões internas e teorias. Por exemplo, há uma sociobiologia que é completamente de fundo fascista. Então não dá. Claro, diante do negacionismo, eu defendo o positivismo. E no campo que eu estou, a gente critica o positivismo, mas nesse momento eu vou ter que defender o positivismo, que é, de certa maneira, que faz muito do que está acontecendo inteligível, que é, por exemplo, a epidemiologia. A epidemiologia, eu acho que ela tem uma função fundamental diante desse retorno das doenças infecciosas, porque o problema da epidemiologia é quando ela dita normas em relação às doenças não infecciosas, e aí ela fica moralista. Então, para mim, a grande questão é como nós conseguimos entender o que está acontecendo. Claro, vou usar metáfora, vou usar explicações, mas eu tenho dúvidas que o que a gente dispõe já é suficiente. Eu acho que a gente está sofrendo derivas, em termos linguísticos, impróprias. Por exemplo, a palavra narrativa, ela virou um clichê. E um clichê que serve para jogos políticos horrorosos, né? Na verdade, narrativa vira assim, eu tenho a melhor versão da verdade. E aí vira uma luta retórica. A gente cai no campo da luta retórica. O início desse movimento das fake news, não exatamente, mas se usou a palavra pós-verdade. Pós-verdade é mentira. É um outro jeito de falar de mentira, é uma ironia. Mas, na verdade, a mentira ela adquiriu uma dimensão de capacidade de mudar governos, de colocar em xeque as democracias, que eu acho que a gente precisa saber um pouco mais para poder fazer predições. Eu não sei como será o ano de 2022. Eu não tenho instrumentos, seja linguísticos, seja científicos, para fazer uma previsão. Eu posso fazer tentativamente em termos imaginários probabilísticos, mas nada está garantido, né? Para 2022, aqui, virando a Com certeza, está complicado esse ano, né, professor? Deixa eu passar para a Leda, para a gente finalizar esse bloco. Quero te ouvir, Leda. Ainda mais em plena Bolsonaro. Tá, eu vou passar. Eu concordo totalmente com o professor. Eu não uso metáfora, eu sou uma empiricista, popperiana. Tá? Para você entender. Eu detesto essa coisa de eufemismo. É verdade ou é mentira? Inclusive, no debate sobre energia nuclear na Suécia, na década de 70, o pessoal, a palavra provável em sueco era parecido com a verdade. E havia todo um cara que dizia, como é que é parecido com a verdade? Ou é verdade ou é mentira? Quando eu era criança, era verdade ou era mentira? É mentira. Quando eu faço a metáfora do ecossistema, é para entender a rede. Para entender a rede concretamente a quem interessa. Eu vou estudar os canais, eu vou estudar os WhatsApps, eu vou dizer o que diz. Isso aí é propaganda. Porque eu acho que se todo cidadão, todo mundo, eu pense o que pensar, não perceber que isso é mentira, que isso é propaganda, que isso que ele recebeu e passou adiante, analisar se aquilo tem pé e cabeça, nós não vamos sair disso. Por que eu tenho esperança? Porque eu sou velha. Eu já passei por várias ditaduras, já passei por muita coisa. E ou a gente segura a sombrinha, tá?
da esperança equilibrista ou a gente não sai. Mas o outro lado da medalha é que nós somos muitos, o que eu chamo de redes de solidariedade e de afeto, que combatemos a doença, a pandemia, a miséria, a maldade, tá? Como na resistência na guerra, como a gente salva vidas, porque agora virou salva-vidas. Fazer com que as pessoas tomem cuidado, que elas se protejam, pela razão que for, que parem de brigar em família. Porque uma coisa, eu nunca me incomodei, a gente é muito tolerante, a condição, pluralismo, tolerância, que cada um pense o que quiser, a garantia da democracia. Mas, de repente, isso virou um risco de vida. Porque a pessoa, sem querer, ela morre e mata. É demais, é o limite. Mas a gente já dá um nome aos bois. O que é verdade é mentira. Então eu digo para as pessoas, por favor, você me mandou esse zap. Leia, por favor, com atenção. Leia e veja o que querem me vender. É propaganda. Você fica mandando propaganda para os teus amigos se não te pedirem, seja lá de hotel ou do que for, leia. O que querem me vender? E fica muito claro o que eles querem vender. Porque o Leandro Tesler, que trabalha comigo, ele trabalha com os algoritmos, com as coisas. Eu trabalhei em equipe multidisciplinar, eu sou sociólogo. Mas eu trabalho no microscópio. Microscópio eu examino cada coisa que chega para ver de onde vem, como vem, ou se você quiser, eu estudo a cadeia produzida. Como é que é produzida essa rede de mentiras e a quem interessa. Um vai ser porque ganha dinheiro como influencer, o outro por uma razão política, o outro porque ganha muito dinheiro. E uma coisa que é chave é distinguir uma conspiração real de uma teoria da conspiração. São duas coisas diferentes. E o nosso trabalho, de muita gente nesse planeta, vai nessa direção, de distinguir alhos de bugalhos. E ver o que é verdade e o que é mentira. E como a gente lida com isso afetivamente. Porque a gente só consegue combater com afeto, tá? Através do afeto. Fulano, você acredita lá no que quiser. Eu falo, por Deus, então, tome cuidado. Por Deus, que acreditar seja lá, pelo amor ao seu filho, pelo amor. Porque o objetivo desse treco é fazer a gente brigar. É criar uma falsa polarização. Fazer a gente brigar em família, brigar no Natal, brigar com o vizinho, não falar com esse, não falar. Isso é um inferno. Isso é anomia. Isso é uma sociedade onde todo mundo fica na janela dando tiro no vizinho. Nós vamos acabar com isso coletivamente. Me desculpa te interromper, eu tenho que chamar o intervalo, mas como é bom a gente poder escutar conhecimentos confrontando-se de forma boa, né? Para a gente poder ouvir o conhecimento, confronto de ideias, não de verdade e mentira, né? No próximo bloco, como dialogar com o negacionista. Você consegue? Então manda os seus comentários pra gente durante o intervalo, que é rapidinho. A gente volta já. Não sai daí. Sala de Convidados está de volta conversando sobre negacionismo. Comigo via internet, Luiz Davi Castiel, pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, Soraya Ismael, professora da Escola Paulista de Medicina da Unifesp e coordenadora do Sou Ciência, e Leda Gitaí, professora do Instituto de Geociências da Unicamp. E você já mandou suas perguntas e comentários para a gente, eu tenho algumas aqui e vou trazer para a nossa conversa já no começo desse bloco. Ainda dá tempo para quem não encaminhou, mandar. Você pode enviar pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Como dialogar com o negacionista? A nossa equipe de reportagem foi para as ruas descobrir. Você conhece alguém que acredita que a Terra é plana? Não, nunca ouvi uma história desse tipo, não. Ainda não apareceu nenhum tipo de maluco ainda na minha frente falando que a Terra é plana. E se aparecer, como é que você conversa com essa pessoa? Vou falar, nossa, a ciência, tá aí, o mundo super atualizado. Você ainda acha que a Terra é plana? A Terra é redonda, né? Óbvio. Tem gente que acredita que a Terra é plana, mesmo a ciência comprovando que não é. E assim, eu fico rindo, porque é ridículo, assim, chega assim a beirar ao negacionismo de tudo que acontece nesse mundo, né? Ah, tem muita gente aí que fala cada coisa. Tem uma vizinha minha que antigamente ela me chamava de mana.
Agora, como eu arrasei com ela, porque ela disse que não vai tomar vacina e não entro no elevador com ela nem olha para minha cara. Ela disse que se a vacina fosse paga, ela confiaria, mas agora de graça ela não confia nem um pouco. Que é conspiração, que quem toma vacina vai acabar morrendo, que não serve para nada, que isso é para dominar o mundo. Que a China quer dominar o mundo. Eu acredito que foi feito em laboratório, cara, tá? Foi feito em laboratório e para passar para o mundo inteiro, você vê que vários países estão afundando e a China só está subindo. Quantas máscaras eles já venderam para o mundo inteiro? Respiradores, tudo da vacina. A vacina não era para vender, era para a gente doar a vacina. E como conversar com uma pessoa que segue negando dados, documentos e informações que têm comprovação científica? É complicado, né? Aí você tem que explicar com base científica, mostrar, né, as fotos que a gente já tem, que hoje a gente está vivendo num mundo totalmente para frente. Quando você recebe uma informação, você tenta descobrir se ela tem base científica? Com certeza, com certeza. Não só vou pelo achismo ou só pelo que as pessoas falam. Tem que ter embasamento e esse embasamento, com certeza, tem que ter a ciência envolvida. E mesmo sendo difícil, é importante manter esse diálogo, ressalta o sociólogo José Luiz Raton. É preciso entender que até mesmo a negação é uma tentativa de pertencimento. Nós temos que, tentar dialogar com eles a partir de situações concretas e não de teorias, digamos assim. Situações concretas que despertem nele algum tipo de empatia com os seus seres queridos, com a sua própria posição no mundo, de uma maneira que fale a sua linguagem. Eu entendo que a gente precisa ter paciência, né, precisa respirar fundo e fazer as tentativas. Eu acho que nem todos os negacionistas são negacionistas convictos. Então, acho que tem espaço para a gente também tentar mostrar caminhos possíveis e talvez uma parcela dessas pessoas possa ser convencida de que tem um outro olhar possível e busque outras fontes de informação que daí sejam mais confiáveis. Então, só fazendo um comentário aqui sobre a vacina disponibilizada no SUS como gratuita, ela está num sistema universal e graças a ele a gente tem que ter acesso a uma vacina supostamente gratuita, mas alguém está pagando, os nossos impostos estão financiando e investindo nisso, né? Soraya, eu tenho várias perguntas aqui da audiência, vou trazer a participação de quem está assistindo a gente de casa, vou começar com você, com um comentário que foi feito sobre o negacionismo caricato, né? A Maiara Negri encaminhou para a gente pelo Instagram. Ela fala, e quando o negacionismo não é tão caricato, mas vestido de pseudociência? Como lidar com pessoas que defendem terapia sem comprovação, com argumentos pseudocientíficos naturebas? Tá cheio no Instagram, né? Isso. Eu considero essa a situação mais difícil, porque lidar com o negacionismo simplista é difícil, mas não é tão complexo quanto esse da pseudociência, que usa informações que parecem ciência, que talvez utilize uma publicação científica dita por escrita e falada por pessoas que parecem cientistas, médicos, profissionais, que falam inclusive bonito e tal, mas que não tem uma comprovação, né? Quando a gente fala em comprovação científica, é algo muito importante. E o que está por trás disso? Acho que a gente precisava explicar mais isso para a população, até levar mais o que é a ciência para a população. O Sou Ciência, que é o nosso Centro de Estudos, Sociedade, Universidade e Ciência, reúne profissionais, pesquisadores, que têm reputação de instituições que nós sabemos que no nosso país fazem muita ciência, como as universidades públicas e os institutos de pesquisa, como a Unifesp, a Unicamp, aqui nós temos a Fiocruz. Então, são instituições que são centenárias ou que têm muitas décadas de existência
com cientistas, pessoas ou pesquisadores, nem todos são cientistas, mas que usam, que estudam, que buscam, juntam as evidências para dizer, olha, isto aqui tem um consenso, pode utilizar, pode ter confiança, né? Dizer para a população que isso é confiável. Ao contrário de tratamentos e coisas que surgem, principalmente agora nesse mundo globalizado, onde todos têm acesso à internet, onde todos podem ter o seu canal do YouTube, etc., nós temos realmente uma profusão, um monte de informações, mas eu digo sempre que a melhor forma de combater é buscar uma fonte segura. Vamos buscar as fontes seguras. Recebeu alguma informação? Vamos checar. Primeira coisa, temos que checar, temos que conversar com quem estuda, quem está na área ou quem conhece do assunto, buscar sites que têm confiabilidade. Mesmo mesmo nós, cientistas, muitas vezes nos enganamos. Quando a gente vai buscar a fonte, nós percebemos que a coisa não é verdadeira ou que foi baseada em suposições que não têm comprovação. Então, é preciso checar as fontes, ter a fonte confiável, como a fonte do Sou Ciência, que reúne diversos pesquisadores de todas as universidades, está à disposição, e nós estamos comentando as notícias. Então, lá no nosso portal tem as notícias, nós não só colocamos as notícias, nós comentamos, os cientistas, os pesquisadores estão comentando as notícias. Olha, isto aqui procede, ivermectina, saiu publicada semana passada, uma meta-análise. 3 dias depois, a meta-análise foi retirada. Então, foi publicado num jornal, numa revista científica, num journal, né, que tinha inclusive reputação, só que 3 dias depois foi questionado, a comunidade questionou, porque os dados não eram tão verdadeiros, tão corretos, e o autor teve que retirar o artigo. Então, a ivermectina que está sendo propalada como tratamento para a Covid-19. Então, é preciso checar isso e as pessoas que conhecem a ciência podem falar, podem comentar e dizer isso tem base, isso não tem. A outra coisa é empatia, e aí, para não prolongar muito, dizer que essa questão da empatia é fundamental, porque a pessoa só vai acreditar quando ela tiver uma situação concreta na frente, principalmente aqueles que não querem acreditar ou que preferem não ver a realidade ou que querem negar, eles só acreditam quando vem um familiar entubado, infelizmente, né, quando eles veem que 4, 5 membros da sua família estiveram grave dentro de um hospital. Isto é empatia, porque a pessoa vai verificar que é verdade aquilo que está acontecendo, que não foi fabricado, que existe uma doença. E ela também vai ver que quando ela se vacina, ela conversando com as outras pessoas que se vacinaram, que receberam a vacina, que houve uma diminuição de fato do número de pessoas que vão para a UTI ou que ficam em estado grave ou que vão ao óbito. Então, é preciso colocar situações concretas para as pessoas, como foi dito na reportagem. Eu acho que a gente tem que vencer esta batalha, eu acredito que a gente consegue, mas com informação de qualidade e também com evidências e estudos. Com certeza, às vezes o preço é caro demais. Vou passar para você, doutor Castiel, deixa eu só acrescentar uma pergunta da audiência, porque o nosso tempo é curto, e aí você já faz os seus comentários e também responde ao Vitor Ramon, que encaminhou pelo Twitter. Minha pergunta aos convidados: traduza por gentileza o conceito de vacina segundo a virologia. E qual a diferença de uma vacina para uma vacina de caráter experimental e suas consequências na saúde pública a médio e longo prazo?
Sou eu? Sim, por favor. Pode falar, Caixão. Eu, antes de tentar responder essa pergunta, que parece singela, mas não é, do que é a vacina, Sim. eu queria falar da possibilidade da gente começar, e já estamos começando a lidar, com o negacionismo camuflado, que ele não joga para o absurdo, mas joga para um aparente plausível, que, por exemplo, é o negacionismo de médicos de uma certa tendência ideológica de direita que fazem alegações pseudo-racionais para defender essas drogas que, de fato, não funcionam. Por exemplo, na hora que levantam a bandeira da autonomia do médico diante do seu paciente e, ao mesmo tempo, defendem a prescrição off-label, fora da bula. São argumentos que entram para além do absurdo. Eles têm uma certa plausibilidade, mas só que eles não se aplicam para a situação que se vive. Se aplicam para outras situações. Então, a gente cai numa certa, digamos assim, retórica mais pérfida, porque ela não é tão facilmente desmontável. Ela demanda um certo confrontamento de mostrar que as situações são diferentes. Eu acho isso bastante perigoso, bem mais ainda do que discutir que a Terra é plana, dependendo das audiências, é claro. Outra questão é que a gente vive uma proliferação de paradoxos. Nunca antes na história desse planeta, eu acho que havia tanta proliferação, eu diria uma pandemia de paradoxos. Um deles, que está aí, solto, é fake news. Fake news, se você olhar para as duas palavras, fake, falso, news, notícia, notícia falsa. Mas notícia falsa é uma contradição, porque notícia é todo acontecimento que deve ser divulgado por ser verdadeiro. Na hora que você fala de uma verdade falsa, você está simplesmente arrebentando com o sentido. Você está produzindo paradoxo. E o que não cessa nesse contexto é uma certa proliferação de paradoxos e que uma das funções que a gente, de certa maneira, também tem, apesar de parecer, enfim, pedante, pernóstico, não próximo à população, é tentar desmontar, ou pelo menos tentar chamar a atenção, porque o paradoxo, ele nos confunde enormemente. E eu acho que isso é uma marca também desse capitalismo. Mas eu não vou entrar muito por aí, porque complica a jogada. E aí vem os, digamos assim, imperativos da gestão, como se tudo fosse um problema de gestão, e quanto mais gestão, ou seja, mais controle sobre os modos de produção, de organização, melhor será. Como é que se faz gestão de paradoxo? Não se faz. O paradoxo ele vem para confundir. E o que há, eu acho, é uma incessante produção de paradoxos e que geram reações completamente manipuláveis. Porque não é possível a gente lidar com esse quadro de coisas em que a contradição ela está todo o tempo se manifestando. E o que nós temos que fazer, de certa maneira, é desmentir. Uma das funções de quem defende a verdade contra a falsidade, a mentira, enfim, é desmentir. É um trabalho de formiguinha, né, professor? Cotidianamente nos nossos contextos. É um trabalho cotidiano e de formiguinha, mas eu não... Maravilhosa a sua resposta, eu vou passar para você, doutora Leda, eu só queria que você respondesse, tentasse responder ao Vitor também, percebi aí uma ambiguidade na pergunta dele, mas eu acho que é uma pergunta que está sendo feita e quero aproveitar a oportunidade de termos aqui 3 cientistas para a gente poder dar uma resposta, começar esse diálogo e colocar as pessoas para raciocinar devidamente com relação às vacinas, né? Bom, antes de tudo, eu não sou um cientista, eu sou um charlatão. Ou seja, eu falo, e se for alguma coisa, enfim, talvez um cara que faz ensaios e erros. Mas o que eu tenho para dizer é singelo, é que vacina vem de onde? Vem de vaca. Por que vem de vaca a palavra vacina?
porque um cientista de verdade, um benfeitor da humanidade, que era o inglês Jenner, ele descobriu que determinadas pessoas que ordenhavam as vacas tinham proteção em relação à varíola. E aí, as vacas tinham as pústulas, mas no momento que as pessoas tentavam ordenhar para ganhar o leite, elas acabavam tendo um tipo de vacinação e resistência. Então, na verdade, a vacina, em termos bem esquemáticos, é algo que nós, seres humanos, entramos em contato, que pode ser injetável, pode ser de várias maneiras, e que isso produz defesas, vamos de metáfora, do organismo à possibilidade do adoecimento ou da gravidade desse adoecimento, que é a função, em última análise, da vacina contra o coronavírus. É você entrar em contato com algo do vírus que gera uma reação do corpo que produz as defesas, que vai ser, digamos, o estado imunogênico mais protegido diante da possibilidade de contato com o vírus. Leda, eu vou passar para você, eu sei que você quer fazer um comentário, mas eu quero muito trazer uma colocação aqui que eu acho bem importante você responder, se você puder. O Paulo, que é um engenheiro de 65 anos, encaminhou para a gente pelo WhatsApp. No assunto negacionismos, quero perguntar a todos se não entendem que muitos remédios, drogas e terapia foram descobertos com experimentações de outros remédios. E quem inventou essa falácia de negacionismo foi a retórica dessa esquerda corrupta e incompetente que assola o país. Ciência é experimentação... Quem inventou essa falácia de negacionismo foi a retórica dessa esquerda corrupta e incompetente que assola o país. Ciência é experimentação, tentativa e erro. Eu acho que a gente precisa dar esse espaço para justamente refletir sobre essa colocação, né? Perfeito. Eu vou responder essa e vou continuar pelas vacinas. Eu vou começar pelo seguinte, eu tenho 72 anos. Na minha infância não haviam vacinas de sarampo, nem de difteria, nem de coisa nenhuma. Uma vez eu tive uma pneumonia grave, acharam que era croup, me levaram para o Emílio Ribas e foi um alívio descobrirem que eu tinha uma mera pneumonia grave. Tá? Porque não havia. Se morria de pólio. Tá? Eu passei por todas as fases da varíola. As pessoas tinham varíola, as pessoas morriam em massa. A gente tinha medo de pegar pólio. Para a minha geração, é muito difícil, tá? Entender como, de repente, filhos, netos, outros, ou tenho amigas que têm filhos nos Estados Unidos, são antivacina porque são naturais. Não são antivacina, hesitam com a vacina. Então, é uma longa história, começou com a história da vaca, sempre houve um movimento antivacina por diferenças, mas as pessoas estão nesses grupos por uma questão, sei lá, de juntar, porque o mundo está muito individualista, para encontrar amigos, para encontrar receitas, porque se está muito individual. Mas essa questão da pergunta desse, como é que chama, desse engenheiro, ela é perfeita, porque ele está politizando a vacina. Por exemplo, eu sou experimental como ele. Então, eu nunca recomendo para ninguém algo que faz mal. Mesmo que um médico tenha me recomendado e fez mal. Eu leio bula de remédio. Sempre li. Porque na minha família, gerações de mulheres, a gente checa. De repente vem um remédio novo que faz mal, é sempre melhor. Eu sou um pouco conservadora nessa questão dos remédios. Mas eu acho um absurdo politizar a saúde. É um absurdo dar, por exemplo, uma mistura de azitron, que é um antibiótico, um mar de antibiótico cria superbactéria, com ivermectina, que é um vermífugo, tá, mas que específico, que foi muito bom para certas coisas, misturar tudo isso. Aí tinha um terceiro. Eu tenho um amigo nosso, por exemplo, o filho de um amigo que foi num posto, deram o kit, ele não tinha nada, tinha uma bronquite antes do teste, quase um rapaz forte de 23 anos desidratou inteiro. Isso é uma coisa empírica. Experimentos a regras, tá? E essa história de esquerda corrupta, direita corrupta, não sei quem corrupta, eu não quero entrar na discussão política. Eu quero entrar na discussão de política de saúde. E para isso nós temos sites, nós temos esforços conjuntos para testar, onde cientistas de todas as cores e crenças tratam de trabalhar de uma forma séria dentro dos protocolos, tá? De ciência, de ética,
para obter alguma coisa. Você quer experimento maior do que o dos campos nazistas e do Mengele? E os experimentos? Ora, bolas, a eugenia já foi mainstream em várias ciências. Eu não sei se eu respondo o que ele quer dizer, mas ele está misturando uma coisa com a outra. Por causa de política, então ele vai ser a favor de um remédio. Nunca vi isso antes. E representa muito esse momento, né? Por causa de política. E representa muito esse momento, né? Essa discussão, a ciência virou uma discussão política, o que é inconcebível, né? A gente precisa ter o distanciamento do que eu quero que seja verdade para o que é verdade de fato. Infelizmente, o programa de hoje é pequeno para esse tamanho, eu não vou poder dar a palavra para mais ninguém, eu já estourei o nosso tempo, mas foi um deleite ouvi-los. Eu acho que é disso que a gente precisa, ouvir pessoas com conhecimento e de como se faz ciência nesse país e nesse momento. Leda, Davi Castiel, Soraya, muito obrigada. E eu quero concluir o programa trazendo um comentário da Rita Bibi, que nos encaminhou pelo WhatsApp. Ela fala que, pegando o meu comentário no final do bloco anterior, ela acrescenta que, ouvindo esses profissionais competentes, fica intolerante com outros canais da mídia, não consegue mais assistir. Estou muito exigente, quero agradecer muito a sua audiência e a todos que acompanharam o programa de hoje. Se vocês quiserem rever, baixar ou compartilhar essa conversa, entrem no nosso site, no site do Canal Saúde. Lá vocês vão encontrar todo o acervo da nossa programação. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!